Agora a corrida pela sucessão presidencial. A candidata do PV à presidência, Marina Silva, passou o dia em São Paulo, onde concedeu entrevista a uma rádio de Petrolina, no interior de Pernambuco. O candidato do PSDB, José Serra, cumpriu a agenda à tarde em Minas Gerais. Mais cedo ele esteve no velório, fechado à imprensa, do secretário de Saúde do estado de São Paulo. O candidato assistiu à cerimônia de cremação do secretário de Saúde de São Paulo, Luiz Barradas Barata, que sofreu um ataque cardíaco no último sábado. À tarde, Serra inaugurou um comitê eleitoral em Belo Horizonte, acompanhado do candidato ao governo de Minas, Antônio Anastasia, e do candidato ao Senado, Aécio Neves. Juntos, eles percorreram algumas ruas e cumprimentaram eleitores. Serra endossou parte das declarações recentes do candidato à vice-presidência Índio da Costa, do Democratas, que ligou o PT às Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia, às Farc e ao narcotráfico. A ligação do PT com as Forças Armadas Revolucionárias colombianas, isso todo mundo sabe, tem muitas reportagens, tem muita coisa. Apenas isso. Agora, a Farc é uma força ligada ao narcotráfico, isso não significa que o PT faça o narcotráfico. Depois, Serra seguiu para Divinópolis, no centro-oeste do estado, onde se encontrou com prefeitos e lideranças regionais. Dilma Rousseff, candidata do PT à presidência, passou o dia em Brasília. Agora à noite, ela se reuniu com o Partido Socialista Brasileiro e recebeu as propostas do partido para o programa de governo dela. O evento reuniu a cúpula do PSB em um hotel da capital. O partido entregou à candidata do PT o documento Desenvolvimento e Inclusão Social, com várias propostas, entre elas o fortalecimento de movimentos sociais, com mais diálogo e menos repressão. Menciona temas considerados por muitos como polêmicos, como uma reforma tributária com taxação de grandes fortunas, e defende um Estado indutor da economia. Na saída, Dilma falou das declarações do candidato do PSDB à presidência, José Serra, e do vice na chapa dele, Índio da Costa, associando o PT às Farc. Eu jamais esperei que, diante da adversidade, meu adversário recorresse a esse tipo de acusação. Quero adiantar que eu, da minha parte, não descerei a esse nível. Não há quem me faça descer esse nível. Cristiana Lobo, boa noite. É antiga mesmo essa acusação de que o PT guarda alguma relação com as Farc. O Índio da Costa resolveu ressuscitar essa história no Twitter. Houve reação e ameaça de processo por parte do PT. O José Serra endossou a lembrança dessas acusações. A pergunta é a seguinte: morreu aí, ficou nisso? Ou isso ainda vai render pano para manga na campanha? Boa noite, André. Boa noite a todos. Se depender do PT, vai render muito. O PT tinha uma preocupação com um assunto dessa natureza, de ligar ao partido a algum tipo de radicalismo. Embora esse não seja do Brasil, pode se lembrar da questão das Farc, dos sequestros na Colômbia, enfim. Então, o PT tinha preocupação com esse assunto de ligá-lo a algum tipo de radicalismo durante a campanha. E agora isso aconteceu. E aconteceu de uma forma atabalhoada para o PSDB, porque Índio da Costa avançou. Porque, como o José Serra colocou, o PT teria ligações com as Farc, uma coisa. Agora, outra coisa é as Farc ter ligações com o narcotráfico, que também parece ter, e outra coisa é você intuir que, portanto, o PT tem ligações com o narcotráfico. Aí ele avançou o sinal, ele errou a mão e precisou recuar. Então, hoje mesmo, como você disse, ele recuou e disse no Twitter que não, que o PT tem ligação com as Farc. A entrevista anterior tinha sido ao site Mobiliza PSDB. Então, o assunto não vai morrer porque o PT pretende entrar com ações, uma ação criminal por danos à honra, civil e também eleitoral ao PSDB, para ter o direito de resposta no site do PSDB. Mas o PT fez de uma forma de colocar um prazo até amanhã, meio-dia, para ver se o PSDB recua para não entrar com a ação. Mas, pelo jeito, o PSDB não vai recuar, porque José Serra, de certa forma, endossou a primeira parte da entrevista de Índio, então o assunto deve continuar com a tentativa do PT de desqualificar
o candidato a vice na chapa do Serra, porque o PT acha que ele foi escalado para bater no PT e na candidata, para deixar José Serra sem bater, e já que não podem, segundo eles, bater no PT. Então, a Dilma Rousseff hoje, quando ela fala no momento de adversidade, é porque ela já está se sentindo favorita, se sentindo na frente nas pesquisas, e acha que quer colocar esse episódio como um episódio de tentativa de radicalização na campanha. Bom, essa história de dizer que não vai baixar o nível, a conferir, né? Porque na hora que a campanha começa a esquentar, o nível baixo, daí é meio complicado, né? O que é nível baixo para um, o que é nível baixo para outro, né? Esse negócio do dossiê, por exemplo, que veio antes, todo mundo acha que não é nível baixo e tal. Então, vamos esperar para ver o que vai acontecer, porque é bem provável que outras histórias parelhas venham por aí. O PSDB acha, por exemplo, que violar o sigilo do seu vice-presidente é um caso de baixo nível, claro, que é o uso de mecanismos do Estado para benefício da campanha. Agora, é impressionante os adjetivos que foram usados pelo PT, por gente do PT, sobre Índio da Costa, medíocre, idiota, todos, entre aspas, por ministros ou dirigentes do Partido dos Trabalhadores. Bom, de qualquer forma, hoje a Dilma foi à recepção lá no PSB, que é um aliado e tal, e recebeu o programa, né? Vamos ver se eles mudam aquele programa. Já mudaram aquele programa primeiro, lá o Radical, e agora é mais um para compor digamos, o programa geral dessa grande aliança que o PT fez para lançar a Dilma. E foi bem recebida lá, né? Exatamente. Eu até perguntei para o presidente do PSB como é que estava o programa, ele disse para mim que leu 4 vezes. Então, que é para não ter essa coisa de assinou sem ler. E, lendo 4 vezes, vieram essas propostas, como taxação de grandes fortunas, reforma tributária. E a Dilma, quando foi falar à imprensa, depois de ter recebido o documento, ela disse que olhou por cima e concorda, mas que ela ia ler com mais vagar, que ia esperar também o programa do PMDB. Quando um repórter perguntou se ela ia também compilar no programa de governo dela propostas do PP, ela disse que não, porque ele não é um partido aliado formalmente, é apenas informal. E o presidente do PSB, Eduardo Campos, fez questão de dizer que aquilo não era um programa de governo, eram pontos para reflexão. Ou seja, está todo mundo muito escaldado com essa história de programa de governo, de radicalismo, e isso vai ter que ser compilado, segundo os petistas, até o dia 10 de agosto. E quando eu perguntei, por exemplo, para José Eduardo Cardoso, se a questão do acompanhamento da mídia, né, ia entrar, ele disse que não, que isso nem está no programa do PT neste momento. Então, a gente vai ficar acompanhando, ver qual que vai ser o produto final de tantas propostas que tem essas coisas assim como taxação de grandes fortunas, acompanhamento da mídia, e o que eles vão fazer para suavizar esse programa reunindo tantos partidos e com matizes tão claras, tão distintas, né? Cristiana, boa noite. Mudando um pouco de assunto, mas ainda na campanha, hoje teve novos desenvolvimentos com a questão da procuradora eleitoral. O Procurador-Geral da República deu um documento, uma sólida manifestação de apoio à subprocuradora eleitoral. E esse caso, como é que está andando, Cristiano? Pois é, Sardenberg, esse é um assunto que está deixando assim uma certa saia justa, porque o presidente Lula, no calor do discurso, ele usa expressões que não são muito habituais quando se trata do judiciário. Quando ele diz uma procuradora qualquer, quer dizer, as coisas não são dessa maneira. Então, no PT, a gente nota nitidamente eles tentando diminuir a importância disso. Às vezes a gente pergunta insistentemente se o PT se considera perseguido. Eles tentam dizer que não, minimizar a importância do episódio. Agora à noite mesmo, Dilma Rousseff, quando perguntada sobre mais uma multa, ela disse que não tinha conhecimento e que, como toda brasileira, ia usar o direito de recorrer da multa. Em suma, há um estremecimento, sim, um estremecimento não, mas um ruído, sim, nessa relação.
especialmente quando o presidente da República, numa cerimônia, diz que reconhece que infringiu a lei, de certa forma, na frente do presidente do Tribunal Eleitoral e depois repete o erro, quer dizer, é um certo desleixo, digamos assim, com a situação e com a pessoa do presidente do TSE. Então, há essa preocupação hoje de tentar também reduzir a importância desse episódio dentro do PT. O PT quer valorizar o caso do Índio da Costa e diminuir esse, cada um cuidando da questão do seu ponto de vista e do seu interesse, não é? Obrigado, Cristiana.